honrada por poder coordenar o curso de Radiologia e Endodontia do professor Ronaldo Araújo de Souza. Isso porque somos velhos amigos, eu o conheci em Salvador e desde então, desde 93, a gente cultiva uma amizade que realmente nos faz aqui, estar nesse momento aqui de uma forma bastante informal. Eu gostaria de agradecer, em nome da comissão organizadora do 3º Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica, a presença do professor Ronaldo, por ele ter aceito o nosso convite. E o Ronaldo tem representado muito bem a endodontia baiana, do norte ao sul do Brasil, sempre mostrando um alto conhecimento científico aliado à sua experiência como endodontista. Ronaldo é especialista em endodontia e mestre em odontologia pela Universidade Federal da Bahia, professor da disciplina de endodontia desta mesma universidade, coordenador do curso de especialização da ABO Sergipe, professor convidado dos cursos de especialização e mestrado em endodontia da Universidade Federal de Pernambuco e do curso de especialização da ABO Paraíba. Então, nós vamos dar início ao trabalho do professor Ronaldo, porque, com certeza, todos nós que estamos nessa sala, todos nós endodontistas, sabemos da importância da radiologia no nosso trabalho diário. Realmente a gente não sabe separar a endodontia da radiologia. Eu aproveito a oportunidade para parabenizar a comissão organizadora, a presidência desse congresso, por ter aliado vários aspectos da odontologia relacionados à radiologia, porque todos nós sabemos da importância desse tema no nosso dia a dia. Com a palavra o Ronaldo, para nos mostrar a experiência dele nesse sentido. Bom, eu gostaria, antes disso, de fazer um apelo da comissão científica, da comissão organizadora do Congresso, de pedir que todos vocês conferissem, ou todos vocês que têm celulares, conferissem se eles estão desligados, porque a gente sabe o quanto é desagradável ter que atender o celular no meio de uma conferência. E a gente pede encarecidamente que os desliguem. Obrigada. Alô? Nesta terra nasceu um homem que não participou simplesmente da história desse país. Ele modificou a história desse país com seus ideais libertários, com seus propósitos de defender a soberania desse país. Ele se entregou a uma causa, deu até a morte. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Um homem que mostrou uma dignidade, deu dignidade a uma causa. Um outro homem que, por um erro da geografia, não nasceu nesta terra, mas que também, à sua maneira, ajudou a iluminar os caminhos da humanidade e que mais tarde veio a se tornar um santo, São Francisco de Assis, com seu exemplo de humanidade, de despojamento, de humildade, iluminou os nossos caminhos. Mas se não nasceu este São Francisco, o santo, nasce aqui um outro São Francisco, o Rio. O rio que, ao banhar alguns estados desse país, o rio da unidade nacional, o rio que banha particularmente estados nordestinos, um rio que, com a força das suas águas, dá força a esse homem enfrentar as intempéries da vida, as dificuldades do dia a dia. Então, um rio da maior importância para essa integração nacional. Um rio que passa pela porta da minha casa, a minha querida Juazeiro
da Bahia. Cidade onde eu nasci, cidade onde eu vivi a minha infância, doce como mel. E aqui está o porquê do quão confortável eu me sinto aqui em Minas Gerais. Eu bebi das águas nascidas em Minas Gerais, neste rio. Nele eu saciei a minha sede. Nele eu me limpei das impurezas do mundo. Ele corre nas minhas veias, nutrindo esse coração, alimentando-o com uma fé inquebrantável, com a esperança inquebrantável nos destinos desse país. Acreditando nesse povo maravilhoso, sofrido, humilhado, desrespeitado, mas que nem por isso deixa de ter a sua força, deixa de ter esse desejo de manter uma luta por ideais muito próprios. Então é por isso que da nossa querida Salvador, da nossa querida Bahia, da nossa querida Minas Gerais, fica aqui já desde o início o nosso abraço único, um abraço forte, um abraço amplo para esse país maravilhoso e único que é o Brasil. Fica o nosso abraço do nosso congresso, a satisfação de estar participando desse congresso. Eu queria deixar com você essa mensagem inicial. Eu pediria que acendesse as luzes, por favor, agora. Não sei se o rapaz está aqui. Gente, bom dia. É uma grande satisfação estar de volta a Minas Gerais. Não só por isso que falamos aqui, mas também pelo prazer de rever alguns amigos, entre os quais a professora Maria Ilma. Como ela falou, nos conhecemos já há algum tempo. Me honrou bastante saber que ela está coordenando nosso curso. É uma satisfação muito grande poder rever alguns amigos, como o próprio professor Enio Geraldo Parreira Horta, essa figura fantástica, profissional que todos nós conhecemos, mas quem o conhece um pouco mais sabe também da sua competência como ser humano. Mas não é também só por isso, evidentemente. Essa satisfação ela é muito maior, ela se torna aumentada pelo fato de estar participando desse congresso. Um congresso que tem um peso científico, que representa o congresso que a Abram realiza aqui hoje em Minas Gerais, mais especificamente em Belo Horizonte. E é justamente por tudo isso que eu também agradecer a toda a comissão que organizou esse congresso e quero dirigir o agradecimento particularmente ao Dr. Fernando Fonseca. Foi ele que, através da sugestão do professor Washington Pessoa, a nossa querida João Pessoa, me convidou para participar desse congresso. Então, agradecer ao Dr. Fernando Fonseca e toda a sua comissão por estar aqui. É uma honra participar desse congresso, é uma honra estar aqui em Minas Gerais. Mas esse sentimento, essa honra que tive ao receber o convite, desde o início ela se fez acompanhar de um outro sentimento, o da preocupação. Uma preocupação que surgiu pelo simples fato de saber que deveria ser um curso de radiologia em endodontia. Isso por uma razão bem simples. Um curso desse, ministrado por um endodontista, ele pode não conseguir fazer a abordagem esperada pelos radiologistas. E, por outro lado, preocupado com essa exigência, entre aspas, ele pode até exagerar na dose da própria endodontia. Eu tive o cuidado de observar que os outros ministradores dos cursos pré-congresso, que se realizam hoje, e que abordam temas de outras áreas, são todos eles radiologistas. Ou seja, não só a visão da radiologia em si, da mais pura radiologia, como a visão do radiologista. No nosso caso, não. É um curso ministrado por um endodontista. E seria quase que inevitável que esse curso viesse a dar um enfoque muito maior à parte, digamos, dos aspectos técnicos da endodontia. Então surgiu esse dilema desde o início. O que falar? Falar da radiologia, especificamente sobre ela, sua aplicação na endodontia, e com isso criar chances reais de frustrar alguns endodontistas
pelo fato de não abordar aspectos mais técnicos, mais voltados para a endodontia, ou falar mais dessa endodontia com as mesmas chances de frustrar os radiologistas, afinal de contas, os donos do congresso. Então eu fiquei nesse impasse realmente. Falar de diagnóstico de lesões periapicais, quando todos os livros das duas áreas já falam muito bem sobre isso, praticamente esgotaram o assunto. Falar de odontometria, estabelecimento dos nossos limites de trabalho, falar de dissociação de raízes, seria uma tentação quase que incontrolável. Como também quase que incontrolável seria o risco de cair no lugar comum, na repetição. Eu acredito e espero ter conseguido fazer as duas coisas. O nosso curso pretende, é como se nós pudéssemos dividi-lo em duas partes. Uma parte inicial, na qual vamos abordar alguns assuntos, o que seria mais a aplicação da radiologia em si, em alguns aspectos da endodontia. E ao final, na segunda parte, vamos abordar um assunto mais típico da endodontia. Nós estamos trazendo um trabalho que acredito ser importante, ser pelo menos interessante, e não gostaríamos de deixar de mostrar aqui em Minas Gerais. Mas, evidentemente, que isso não faz com que nós deixemos de abordar a parte radiológica. Não. Falar de endodontia por si só bastaria. Falar de endodontia está implícito falar em radiologia. E quando o curso, como é o nosso caso, quando o curso se apoia em muitos casos clínicos, evidentemente que falar em casos clínicos em endodontia, você está apoiado na imagem radiológica. Então nós vamos tentar fazer essa divisão para que nós possamos fazer uma segunda parte um pouco mais voltada para aspectos da endodontia. Ok? Eu estava lendo alguns anos atrás um livro que eu achei bem interessante e que se chama Tocar, o significado humano da pele, de Ashley Montagu. Se alguém quiser ler, é um livro grosso, é um livro bem interessante, em que esse livro abordava alguns assuntos. E alguns autores defendiam a ideia de que, pelo fato da pele e dos olhos terem a mesma origem embriológica, a pele de alguns indivíduos conservaria a capacidade de enxergar. O maior defensor dessa ideia é esse francês, Jules Pomens, com o seu livro Visão Extraretiniana. Então vejam que, segundo esses autores, nós teríamos a capacidade de enxergar através da pele. E não é difícil imaginar isso, não é difícil lembrar que, por exemplo, os cegos leem pelas mãos, leem pelos dedos. Tá certo? Então observem que, talvez em função disso, a endodontia, ou pelo menos os endodontistas, costumaram a dizer que quem tem uma boa mão, quem tem uma habilidade manual, quem consegue ter uma grande habilidade, uma sensibilidade tátil exacerbada, esse é um bom endodontista. Certamente, nós conseguimos ter essa visão extraretiniana através das pontas dos nossos dedos. Mas nós achamos que o endodontista precisaria ter mais do que isso. Ele precisaria ter e deve ter realmente essa sensibilidade tátil aguçada, mas certamente não seria o único requisito que ele deveria apresentar. Nós achamos que ele deve apresentar alguns predicados técnicos, nos quais podemos incluir o desenvolvimento de uma habilidade manual, sem dúvida nenhuma, mas ele deve conhecer também as técnicas endodônticas, os instrumentos endodônticos. Ele deve conhecer alguns aspectos científicos, afinal de contas é ou deveria ser uma profissão científica, então isso não deve ser desconsiderado. A necessidade, a importância que ganha os conhecimentos científicos que o endodontista deve apresentar. E, finalmente, quando esses dois requisitos se tornam mais escassos, nós somos seres limitados, isso é natural, isso é inerente ao ser humano, que ele se deixe levar pelo bom senso. Em alguns momentos, e esses momentos não são poucos, vão lhe faltar predicados técnicos, conhecimentos científicos, e nesse momento talvez seja imprescindível que ele deixe que o bom senso o oriente, que o bom senso o guie. E interessante que, algum tempo atrás também, quando saiu a edição do Coenborg, Caminhos da Popa, 94, a sexta edição deles, eu estava lendo e vi algo parecido com isso.
mas ele colocava simplesmente perícia, conhecimentos, e colocava como terceiro item uma palavra que a tradução, é lógico, ao pé da letra seria desejo, que é desire. Mas eu talvez não, eu iria um pouco mais além. Seria determinação, vontade realmente. Eu passei a incorporar isso a esses 3 requisitos. Eu acho que o neurologista precisa ter vontade, determinação de ser neurologista. Não é só o ato repetitivo da neurologia, de fazer tantos canais por dia, que vai tornar um bom neurologista. Eu acho que ele precisa ter esses requisitos. Isso é muito importante. E são esses requisitos, e principalmente o bom senso, que desde cedo me mostrou que a endodontia é algo um pouco mais sério. Infelizmente, ou felizmente, nem todos os caminhos são retos e bonitos. Existem caminhos que são um pouco mais tortuosos e, portanto, mais difíceis de serem trilhados. E isso vai fazer com que algumas surpresas possam existir. Essas surpresas precisam ser mais entendidas, precisam ser melhor entendidas, melhor estudadas. Isso só através de conhecimento científico, sem nenhuma dúvida. Então vejam que, a partir do trabalho desse autor, muito famoso, né, que isso ficou comprovado realmente. Que você tem algumas surpresas nesse caminho entre o acesso ao seu canal e a sua parte foraminal. Algumas surpresas podem aparecer, podem surgir e, portanto, complicar o trabalho do endodontista. É nesse sentido que a endodontia ela está intimamente ligada, intimamente associada à endodontia, à radiologia, perdão. A radiologia que vai se tornar, assim, esse par de olhos que nós não temos ao penetrarmos no sistema de canais. É a radiologia que vai mostrar ao endodontista muitos aspectos que ele jamais poderia ter condições de visualizar se não fosse através dela. É a radiologia, por exemplo, que vai mostrar que, diante da necessidade eventual de tratar esse canal, teoricamente eu não devo apresentar, não devo encontrar nenhuma dificuldade. É ela que me mostra que já nesse canal as dificuldades vão ser um pouco maiores. Da mesma maneira, ela me aconselha a ter prudência ao tentar desde o início já o acesso a esse sistema de canais. Já há modificações anatômicas que vão sem dúvida dificultar esse acesso. E por outro lado, ela me mostra que já nesse caso, praticamente da impossibilidade de uma intervenção caso ela venha se tornar necessária. Ela me mostra que eu tenho aqui uma lesão provavelmente de origem endodôntica. É só analisarmos o conjunto de informações que podemos obter nessa radiografia. E me informa também, por outro lado, que talvez esse caso não tenha mais uma origem endodôntica. Talvez eu já tenha uma outra origem periodontal, por exemplo. Então, são informações valiosas que eu posso ter já previamente à minodontia. Vai me mostrar muitas vezes o inesperado, o incomum. Me mostra também que uma reabsorção interna como essa, você pode tratar, mais uma vez, em tese, sem maiores dificuldades, sem despender de maior tempo, em função das suas dimensões. Mas me mostra também que já essa vai exigir uma abordagem um pouco diferenciada. Eu tenho o mesmo quadro de uma reabsorção interna, só que essa muito mais acentuada, o que certamente vai exigir de mim uma abordagem diferenciada. Fazemos isso, estamos com terapia à base do oxicálcio, o paciente some quando volta nessas condições. Vejam, eu não tenho mais a abertura que eu tinha anteriormente, vejam. Agora eu tenho já o que? Formação de tecido duro nessa região. Nessa oportunidade fizemos um novo curativo, lógico, o oxicálcio não existe mais aqui. Depois de tanto tempo, 1 ano e 2 meses, fizemos um novo curativo, ele voltou a desaparecer do consultório, mas agora vamos aproveitar e vamos tentar fechar. Estamos com o caso concluído. Então vejam, uma abordagem diferenciada, uma abordagem modificada que exigiu de mim um tempo maior em função da informação prévia que eu tinha da radiologia. Como também era que me mostra alguns aspectos. O primeiro deles, a necessidade que eu tenho de ter radiografias confiáveis, que eu possa realmente ter uma imagem a mais confiável possível. Eu acompanho esse dente e vejo, por exemplo, que eu tenho uma lesão menor. Será que eu tenho uma lesão menor? Eu tenho exatamente 23 dias entre esses dois casos. Só que essa imagem é um pouco diferente. Em função da sua densidade, ela me mostra uma imagem falsa.
eu não teria condições de, em 23 dias, ter esse tipo de regressão de lesão periapical. Isso não é compatível com o espaço de tempo. Então, simplesmente em função de uma imagem que não se reproduziu da forma mais fiel possível, eu tenho uma imagem falsa, ilusória. Um caso que uma colega nos deu, vejam, eu tenho uma lesão periapical também, e nós poderíamos dizer que isso aqui é um acompanhamento, não, é simplesmente no dia em que ela obturou. Eu tenho uma lesão periapical menor, sem dúvida, mas em função de uma radiografia também que não se manteve fiel à anterior, ou seja, há alterações no procedimento radiográfico, radiológico, e por isso eu tenho talvez uma imagem que me sugeriria, se fosse, por exemplo, colocado como uma imagem de preservação, sugeriria uma regressão, uma diminuição dessa lesão periapical. Uma colega nos pede para analisar se esse caso está sendo, digamos, controlado com essa radiografia. Não há como você pensar em fazer um acompanhamento, pensar em fazer uma preservação com radiografias dessa qualidade. Você tem que ter alguns parâmetros que devem ser respeitados, evidentemente. Então, observem que em relação à endodontia, nós precisamos observar alguns aspectos. Nós vamos tentar desenvolver, nós vamos colocar alguns aspectos da técnica radiográfica, se bem que não dando uma ênfase tão grande a isso, um momento específico para isso, porque nós, como colocamos, os livros desenvolvem muito bem isso. Mas vamos tentar colocar alguns aspectos durante o transcorrer do nosso curso. Eu pediria que acendesse as luzes também aqui, o rapaz está aí? Bom, acho que isso aí resolve. Um deles, nós sabemos que é muito comum, ainda hoje utilizamos, né, o paciente para segurar a película radiográfica, e vemos muitas vezes o colega colocar a mão dele, colocar o dedo do paciente, e há um desconforto evidente do paciente, ele se contorce todo para colocar o braço na posição, quando poderia ser uma coisa muito mais simples, colocar, por exemplo, o polegar. Mas ao fazermos isso, também encontramos o quê? O paciente com as mãos fechadas, o que dificulta mais você manipular o paciente. Mãos fechadas, punhos cerrados, são sinônimo de força. Toda força gera uma tensão. Não é à toa que os regimes autoritários geram tensão na sociedade, que se constituem a base da força. Se você faz isso, simplesmente abre a palma da sua mão, você quebra a tensão. É como se fosse um aceno, um gesto no qual você coloca sempre uma emoção, um carinho, uma saudade, um amor. Então é muito mais fácil você manusear esse paciente, porque ele quebra a tensão, você pode fazer com que isso venha a tornar mais fácil a colocação da sua mão, sem contorções ou distorções do paciente. Ele pode fazer de forma tranquila e segurar. O mesmo para a região inferior, onde é que você pode fazer isso, já nesse momento começar a ganhar alguns aspectos de importância fundamental na radiografia clínica. Então podemos fazer isso, vamos fazer isso, por exemplo, com roletes de algodão, ou mais recentemente nós temos posicionadores de filme, que ajudam bastante. Se eu tenho uma radiografia de diagnóstico, eu pretendo ter mais adiante o prognóstico, de acompanhamento do paciente, de preservação, então eu tenho os posicionadores que vão fazer com que eu tenha uma imagem a mais fiel possível. Então esse é um dos aspectos que na verdade nós encontramos muitas vezes uma dificuldade por parte de alguns colegas. Pode apagar, por favor. Ou seja, eu tenho que ter uma padronização, e nós gostaríamos de usar a expressão, nós temos que ter uma reprodutibilidade, que eu possa fazer uma radiografia e algum tempo após que eu possa quase que repeti-la. Se isso não for fielmente, que seja o mais próximo possível do anterior. Eu lhes confesso que eu não uso, nunca usei posicionador, mas eu acho que é um instrumento, sem nenhuma dúvida, de um valor impressionante para isso. Isso pode e acho que deve ser feito, por exemplo, com um posicionador. Você vai ter essa capacidade de reproduzir algum tempo depois uma radiografia para que você possa ter as informações as mais confiáveis possíveis. Vejam, por exemplo, que essa paciente tinha essa endodontia realizada, portanto, nenhuma necessidade de um arredatamento, uma intervenção, mas algum tempo depois, 6 anos depois, ela aparece para nós radiografarmos em função de uma fratura. Vejam que há uma
imagem modificada disso aqui em relação a essa anterior, ou seja, uma fratura da parede lingual, o que tornou necessário a intervenção no sentido de retratar os canais, já que o protesista pediu para nós retratarmos, removermos o cone de prata, para que ele pudesse fazer uma prótese com colocação de pino. Então vejam que seria isso interessante que nós conseguíssemos em radiologia, em endodontia, para que pudéssemos ter uma imagem a mais confiável possível. Reproduzir da forma mais fiel possível aquilo que você conseguiu anteriormente. Esse é um dos aspectos, sem dúvida, da maior importância. Então vejam, nós temos todos os passos de uma terapia endodôntica e que nós podemos aqui começar a observar a importância da radiologia em cada um deles. Por exemplo, no diagnóstico. Sem dúvida nenhuma, na medicina como um todo, e particularmente na odontologia, e mais particularmente na endodontia, quando nós temos um bom diagnóstico, já temos pelo menos meio caminho andado. Mas nós sabemos o quanto é difícil se estabelecer um diagnóstico seguro, preciso, confiável em endodontia. Nós sabemos que isso não é tão fácil e ainda hoje encontramos dificuldades terríveis para conseguirmos esse diagnóstico. E sabemos também que, infelizmente, é por isso que está entre aspas o exame do paciente, nós, na maioria das vezes, quando não diria na quase totalidade das vezes, nos limitamos a observar uma radiografia periapical e saber se o paciente tem dor ou não. Não nos preocupamos sequer com o tipo da dor, com a qualidade da dor, quando ela ocorre, se ela é intermitente, se não é. Não, tem dor. Examinou uma radiografia e tem proximidade, por exemplo, com a cavidade pulpar, então a endodontia já é indicada de imediato. Eu tenho, por exemplo, dor nesse caso aqui eu tenho lesões também de cárie muito profundas, e vou tratar esses canais em função da minha imagem radiográfica, em função da dor que o paciente me relata. Tenho também uma imagem de lesão periapical bem característica, bem definida nesse cílio lateral, também com imagem de reabsorção. Então não há dúvida nenhuma, esse caso é um caso flagrante, é um caso marcante, da necessidade de intervenção endodôntica nesses 3 canais. Nós tratamos esses 2 canais, vamos agora tratar o outro. Será que eu preciso? Aquele incisivo lateral com imagens tão definidas, tão marcantes, de lesão periapical, de reabsorção lateral dessa raiz, não tinha nada a ver com a história, observem. Este era o causador. Agora nós podemos dizer, esse dente está necrosado, evidentemente, ele era o causador, vejam. Mas o incisivo lateral não tinha nada a ver com a história. Se eu me deixasse levar simplesmente pela imagem radiográfica, certamente eu teria feito uma intervenção endodôntica de forma radical, também naquele incisivo lateral, sem a menor necessidade. E certamente ficaria surpreso ao abrir o canal e encontrar uma polpa viva, quando a imagem radiográfica ela é conclusiva praticamente. Nós podemos forçar um pouco a barra. Ela é praticamente definitiva ao indicar, vamos usar a expressão, ao mostrar que eu tenho uma lesão periapical. Na verdade, não tenho isso. Há uma tendência muito grande, esse é o reverso da medalha, de nós queremos tirar da radiografia informações que nem sempre ela pode nos dar. Como qualquer exame, como qualquer recurso complementar, ela tem as suas limitações também. E é para isso que nós precisamos fazer outros testes, teste de qualidade, por exemplo. Né? Mas confiar somente em um aspecto, uma única informação, um único dado, certamente não seria o procedimento mais aconselhável para a endodontia. E ao fazermos exames mais bem realizados, mais preocupados com o relato do paciente, deixar o paciente falar, certamente estaremos tendo maior chance de prevenir a morte pulpar. Que a polpa nasceu, ela existe para ser mantida, mantida na sua integridade, na sua plenitude. Mas nós sabemos que muitas vezes isso é simplesmente de forma radical, ela é removida. Então essa quantidade de mortes pulpares, sem dúvida nenhuma, poderia ser modificada. E é por isso que nós gostamos de criar essa expressão, a endodontia preventiva. Tá certo?
Vejam, por exemplo, um caso de fratura que nós podemos observar algum tempo depois, que não houve mortificação, não houve necrose, e quantas vezes isso ocorre. Mas também quantas e quantas vezes, de forma intempestiva, o colega abre um dente desse por simplesmente verificar uma fratura. Quantas e quantas vezes isso não é necessário, apesar, às vezes, até de situações que um prognóstico seria até desfavorável pela situação que ocorreu a fratura, mas algum tempo depois ainda vemos uma capacidade fantástica de reparação da polpa, uma capacidade fantástica de induzir reparo, de induzir defesa, mas simplesmente, muitas vezes, negligenciamos com isso, porque estamos habituados a ter uma postura radical, ou seja, qualquer problema entra no canal e remove a polpa, quando talvez não devesse ser esse o procedimento mais aconselhado. Então, vejam, outro aspecto também que é bom observar em relação a radiografias. Eu já vi cirurgiões abrirem para operar um paciente porque há uma coincidência de imagem do espaço do ligamento periodontal sobre uma outra raiz que pode levar alguém a imaginar que é uma fratura. Eu já vi acontecer isso. Então observem isso com muito cuidado também. Acompanhem, vejam uma radiografia em todos os seus aspectos. Acompanhem todas as informações que vocês podem ter antes de ter simplesmente uma imagem radiográfica e sobre ela já colocar depositar, digamos, a confiabilidade do seu diagnóstico. Num caso como esse, não há dúvida, é uma fratura. Aqui já é um caso do dente em manequim, aluno nosso do curso de operação trabalhando em manequins, então uma fratura é evidente. Será que é fratura? Não é. Aqui é simplesmente uma dobra no filme. No manuseio, quando não é feito com muito cuidado, provoca uma dobra e dá essa imagem. Se alguém depois quiser ver, eu posso tirar aqui isso aqui e mostrar, não é fratura. Nesse local, o filme, ao ser manuseado, dobrou um pouquinho e aí dá essa imagem. E isso acontece também no nosso paciente. Alguém pode se precipitar e já indicar uma cirurgia em função dessa fratura, entre aspas. Então vejam que é muito importante que isso venha a ser feito. Um outro aspecto ainda em relação a diagnóstico, em relação à preocupação em você manter a integridade da polpa, é que nós, como nós falamos também, estamos habituados a ver tão somente uma radiografia periapical. Me dá informações fantásticas, sem dúvida, todos os meus referenciais anatômicos discerníveis radiograficamente, mas o endodontista não tem o hábito de observar e dar importância devida, por exemplo, a uma radiografia interproximal. E ela é, gente, da maior importância. Em algumas situações ela é imprescindível. Já são colocações clássicas, eu vou ter relação de profundidade, de cárie ou de restaurações, relação de crista óssea, cáries proximais, todos esses aspectos. Então vejam, por exemplo, caso como esse que mandaram tratar o canal desse dente, em função dessa cárie e desse premolar também. Então o colega nos enviou para nós tratarmos os canais dos dois dentes. Nós fizemos uma coletagem nesse premolar, vejam, numa proximal, numa interproximal. Essa cárie, entre aspas, que não é cárie, é isso aqui, ó. Então vejam que pela informação radiográfica, e aqui você esquece até se tem dor, se não tem dor, você esquece de examinar, digamos, se tem dor, que tipo de dor é, se é estimulado ou não, mas a imagem radiográfica parece tão nítida, parece tão definitiva, tão conclusiva, que você se deixa levar e pode fazer endodontia de um dente que não precisa absolutamente de endodontia radical. Então observem que já no diagnóstico nós vamos ter importância, nós vamos sentir essa importância de uma radiografia interproximal em endodontia. Nós vamos voltar a ela mais adiante, a interproximal. Mas como diagnóstico, a fase inicial, eu gostaria de deixar essa necessidade de darmos a ela uma importância muito mais acentuada do que se vem dando até então. Ainda em relação a uma preocupação em se manter o órgão pulpar íntegro, pleno, nós temos uma postura de algumas situações, tentarmos, mesmo sob condições aparentemente desfavoráveis, tentar mantê-lo na sua integridade. Eu tenho já aqui alguns sinais de alterações periapicais, mas nós optamos por fazer uma pulpotomia. Paciente jovem, né? Mas que alguns poderiam imaginar que essa polpa estaria necrosada em função da
comunicação com o meio bucal, em função da imagem radiográfica, vejam, e que alguns poderiam imaginar que já há uma necrose pulpar. Não havia. Algum tempo depois, vejam, o paciente volta com tudo isso aberto, ele não voltou ao dentista para fazer o selamento, para fazer a sua restauração, voltou algum tempo depois aberto, já com a ponte dentina formada, ou seja, mesmo com alterações radiográficas visíveis, detectáveis, isso não quer dizer que essa polpa está necrosada, essa polpa está mortificada. Porque se assim fosse, ela não teria condições de promover reparo dessa maneira. Lógico que aqui, após isso, após uma nova contaminação, nós passamos então para a intervenção endodôntica radical, mas só que condições mais favoráveis, já houve um desenvolvimento radicular maior, que me permite intervir endodonticamente, de forma radical, né? E tal maneira que fica até mais fácil você tratar e conseguir êxito nesses casos. Vejam, por exemplo, um outro caso aqui. Esse garoto chegou ao nosso consultório já com um curativo extraoral, já veio de um periodontista que fez essa drenagem extraoral, fez o curativo e encaminhou para o nosso consultório. Então, vejam, é um caso típico de necrose pulpar. Aqui não há nenhuma dúvida, você tem um ataque de cárie muito grande, você tem então uma câmara pulpar já quase que em comunicação direta com essa lesão cariosa, mas nós ainda, esperançosos de encontrar uma polpa vital em função de casos anteriores, que vocês inclusive vão ver, nós partimos pensando na possibilidade de ainda encontrarmos uma polpa viva. Fato esse confirmado algum tempo depois. Veja, eu estou com a pulpotomia parcial. Nós voltamos a fazer uma outra sessão, até porque nós não temos habilidade muito grande para isso. Nós não tratamos de crianças com frequência, é muito incomum chegar um caso desse às nossas mãos, que geralmente, quando chega, já são casos mais avançados, mas nós imaginamos que pudesse ter sucesso. Então, vejam, nós estamos diante dessa imagem aqui e algum tempo depois. Então, vejam a imagem que nós tínhamos. Vejam onde formou a ponte dentina, porque, lógico, nós fizemos um corte maior nesse caso, um corte mais profundo, porque sabíamos que essa polpa estava mais afetada, mais envolvida, por isso optamos por fazer um corte no local onde está um corte mais profundo. Mas certamente é uma imagem bem diferente, ou seja, ainda encontramos polpa viva, apesar de informações, inclusive clínicas, um abscesso com drenagem extraoral, mas ainda assim encontramos um tecido pulpar com capacidade plena de reparação. Por que isso acontece? Eu só quero fazer um comentário, um parênteses, porque mesmo com escuro, se eu não me engano, o professor Enio Horta acabou de chegar aqui, é verdade? Meu grande amigo, essa figura humana maravilhosa que me honra muito com a sua presença aqui. Então observem, mesmo tendo um estado como esse, de decomposição proteica, toxinas bacterianas, podem atravessar um tecido que tem características histológicas normais e promover lise óssea na região periapical. Esse caso foi o caso que nós fizemos, vejam, há 13 anos atrás. Esse sim nos surpreendeu. E vejam, olha o bom senso, pelo menos imagino assim, sendo aplicado. Porque eu vi uma imagem de lesão periapical nítida, flagrante, marcante, definitiva, conclusiva, e tratei esse canal aqui para tratá-lo como um canal com polpa necrosada. A minha surpresa foi que ao abrir encontrei uma polpa completamente viva, vital, respondendo. Tanto que a garota começou a reclamar porque o dedo não estava anestesiado. Nós então fizemos isso numa segunda sessão, que estava assim. Optamos por fazer uma pulpotomia. Então vejam a capacidade de resposta que tem o tecido pulpar. Tecido esse que nós comumente negligenciamos. Tecido esse que comumente nós desrespeitamos. Não acreditamos no seu potencial de reparação. Então nós achamos que é muito importante que o clínico, que o endodontista, que o radiologista, que eles tenham essa ideia, que criem essa imagem, que nós de uma vez por todas consolidemos
porque se coloca tanto na literatura que a polpa realmente é um tecido conjuntivo como qualquer outro organismo, com suas particularidades, sem dúvida, mas que tem capacidade de resposta fantástica. Então, é por isso que nós trabalhamos isso aqui, para deixarmos também essa imagem, não só a preocupação com os aspectos radiográficos no diagnóstico, mas também até com mensagem, deixar para que os colegas comecem a perceber esses aspectos. Ainda em relação ao diagnóstico, quantos e quantos casos nós temos dúvidas, por exemplo, em relação às lesões endopélio, né? E nós sabemos que aqui ganha uma importância muito grande, por exemplo, os testes de vitalidade pulpar. Mas vejam que é um conjunto de informações que eu tenho e que eu preciso saber tirar proveito disso, eu preciso saber analisar isso como um conjunto de dados e não como um aspecto único, qualquer que seja ele. Vejam, por exemplo, o colega nos mandou esse paciente para tratar esse canal, talvez levado por essa imagem, talvez por isso, aliado ao fato de que tem uma restauração com uma profundidade relativa. Tinha um outro aspecto clínico, ele tinha uma fístula. Então, por isso, talvez juntando esses três aspectos, ele encaminhou para a endodontia, quando na verdade, vejam, num rastreamento e numa angulação modificada, tem problemas periodontais. Não há essa imagem, ela não se confirma, e não se esqueçam que muitas vezes, no diagnóstico, é necessário que você faça uma outra radiografia, angulações que permitam que você possa modificar esses aspectos radiográficos. Então, isso também é muito importante. Vejam que, mais uma vez, você tentando conciliar algumas informações, você chega a um diagnóstico mais confiável, sem necessidade de qualquer intervenção endodôntica, num caso como esse. Esse não deixa dúvida. Há um envolvimento por inteiro desse dente, o que nós poderíamos dizer é uma imagem de uma lesão periodontal, endopélio. De vez em quando o microfone dá de uma síndrome endopélio. Mas vejam que esse canal, na verdade, essa imagem já é diferente, tinha polpa viva. Vejam que a angulação me dá essa imagem, mas eu não tenho isso, ó. Ela tem até uma certa limitação, não corresponde exatamente a esse aqui. Então, isso levado por outras informações, você vai fazendo endodontia muitas vezes, até porque precisa para tentar salvar o dente em relação ao aspecto também periodontal, mas um caso mais simples, certamente não teria exigido intervenção endodôntica, já que apesar da imagem radiográfica, essa polpa ainda continua. Essa polpa ainda mantinha a capacidade de resposta. É por isso, aqui seriam os slides juntos, aqui é lógico, lesão endopélio, mas não deu para os dois juntos. Nós sabemos que há vários aspectos que devem ser examinados, mas somente quando eu tenho a doença pulpar estabelecida com a doença periodontal, é que eu teria então lesão endopélio, eu teria síndrome endopélio. Um caso como esse, por exemplo, o paciente nos chegou dessa maneira, fizemos a nossa radiografia. Então aqui não há nenhuma dúvida de que eu tenho realmente uma síndrome, uma lesão endopélio. Eu tenho um envolvimento periodontal, eu tenho um envolvimento endodôntico, necrose pulpar. E isso aqui, até pela imagem, parece não haver nenhum tipo de dúvida. Mas essa paciente não queria, sob forma nenhuma, se submeter à cirurgia. Então, a colega da faculdade me pediu para que eu tentasse ver o que podia conseguir via endodontia. Estamos tentando fazer isso, né? Já estamos com os canais mediais obturados, com hidróxido de cálcio, uma terapia por algum tempo, para tentarmos melhorar aquele panorama, tentarmos melhorar aquele quadro, né? Mas sabendo, ou pelo menos imaginando que as chances seriam pequenas. Já estamos com eles nessas condições, quando nós obturamos o canal, e algum tempo depois, sem cirurgia periodontal. Então vejam que mesmo imagens flagrantes podem responder a uma terapia endodôntica, talvez um pouco mais bem conduzida, talvez um pouco modificada, mas nós temos ainda alguma chance de ter respostas desse tipo, ainda sem a necessidade de uma cirurgia periodontal. Esse é o aspecto importante. E é por isso que nós colocamos que nesses casos, que se faça um preparo inicial, uma profilaxia periodontal, uma limpeza, que seja até um pouco mais profunda, mas que se realize a endodontia e que se acompanhe, que nós podemos ter respostas como essa. Nós podemos ter surpresas desse tipo. Então, mesmo diante de casos como esse,
ainda sugeriríamos essa proposta, né, de você fazer endodontia e acompanhar, mas naturalmente que isso deve ser feito diante de uma abordagem modificada. Não é só tratar o canal, não é só colocar deoxicálcio, não. Há necessidade de se fazer uma modificação nessa abordagem, mas não seria o objetivo, não seria um tópico para esse curso no momento. Ok? Esse caso eu trouxe até como homenagem ao professor que acabou de chegar, o professor Enio Horta, não sei se está lembrado disso. Essa paciente, ela andou por algumas partes, inclusive fora da Bahia, em outras cidades, como Rio de Janeiro, porque, lógico, essa reabsorção, ela é flagrante, não há dúvida nenhuma em relação a isso, mas ela se queixava, aqui já é um outro aspecto, não é mais lesão endopério, mas ela se queixava também de alguma coisa que ela não sabia definir nessa região. Então ela foi a alguns colegas e já do Rio foi encaminhada para o professor Enio Horta para ir operar. De volta a Salvador, o clínico dela me pediu, você pode examinar a paciente? Você pode, levar a operar, eu posso examinar. Então, através de exame de palpação, percussão, nós começamos a ver se havia realmente, a observar se havia alguma coisa diferente. E imaginamos ter observado realmente algo diferente. O que? Não sei. O que na época eu não sabia. Mas aí eu liguei para Enio e disse, Enio, já que você vai operar paciente nessa região, levante mais o retalho e dê uma olhadinha na região preapical. Tinha um cisto. O professor Enio Horta está aqui presente e pode confirmar isso ou não. Tinha um cisto, ele até brincou comigo na época, não, se não fosse você, acho que ele não tirei de lá em cima porque não podia imaginar que tivesse aí. Então veja, eu não tenho nem imagem de lesão, quanto mais suspeitada apenas de um cisto. Já nesse caso, eu tenho uma imagem que não teria características radiográficas de um cisto, sem dúvida nenhuma, pelo menos a imagem não sugere isso, mas foi operado, foi esse que o colega nos mandou, ele já colocou a setinha dele ali, porque ele queria que eu tratasse essa perfuração. Algum tempo depois, um colega nosso da Bahia, o Dr. Benedito Silva, amigo também do professor Enio, operou e era um cisto. Então observem que eu tenho situações em que eu não tenho nenhuma imagem e tenho, ou posso ter um cisto. Eu tenho outras situações em que tenho uma imagem que não sugere a presença de um cisto, mas que também pode ser um cisto. Então vejam que é muito complicado, é muito difícil você estabelecer, mais uma vez, radiograficamente, se é ou não é cisto. E como nós colocamos, discutir diagnóstico de lesões preapicais aqui hoje não seria o caso. Até porque os livros das duas especialidades colocam isso de forma fantástica. Como eu falei, esgotaram o assunto. Quase isso, né? Ninguém esgota um assunto, ainda bem. Mas eu sei que nós temos uma tendência ainda hoje de colocarmos, tentarmos imaginar, tentarmos diagnosticar através da imagem radiográfica. A endodontia, ela quer saber de uma coisa. É lesão preapical de origem endodôntica? É. Então achamos que endodonticamente deve ser tratado. É evidente que existem situações de que isso foge do nosso controle. Mas eu não estaria preocupado, pelo menos essa é a nossa postura, em diagnosticar se é um abscesso, se é um granuloma, se é um cisto, até porque eu não tenho como saber isso. E esse tema, por sinal, será discutido em outros cursos desse congresso. Então não era nosso objetivo também discuti-lo aqui. Já colocar a visão, não me atreveria a dizer a visão da endodontia, quem sou eu para falar em nome da endodontia, mas é a nossa visão de que é lesão periapical de origem endodôntica, independente da imagem que ela possa vir a ter. Se é lesão periapical de origem endodôntica, nós devemos fazer pelo menos uma coisa, tentar tratar endodonticamente. Um caso como esse caso foi encaminhado, essa é a nossa radiografia já tratando, por sinal do próprio Dr. Benedito Silva, que pediu que eu tratasse, fizesse endodontia, para ele fazer a cirurgia. Eu pedi permissão a ele para tentar fazer via endodôntica, ele permitiu, estamos tratando, modificações, é uma terapia também, e nesses casos eu gosto de acompanhar por um tempo maior para ter também uma segurança maior. Então, essa paciente sumiu e quando voltou, já voltou assim. Nós aproveitamos
já estamos obturando nosso canal. Essa era a imagem que eu tinha quando começamos a tratar. Me parece que uma imagem sugestiva de uma lesão cística e no dia que nós obturamos. Vejam que nós não estamos preocupados em afirmar ou não, em diagnosticar ou não como cisto. A imagem apresenta algumas características, como essa, por exemplo, afastamento de raízes. Estava em fase aguda, um cisto, caso seja cisto em fase aguda, ele perde essa cortical que o limita externamente, que era o caso desse, estava em fase aguda, mas eu tenho uma imagem de afastamento de raízes. A paciente também tinha pavor do dentista, não era de cirurgia não, ele tinha pavor do dentista, e quando nós propusemos que tentaríamos fazer endodontia para salvar o dente dela sem a cirurgia, de imediato ela aceitou. Vamos tentar fazer isso, curativos com hidroxicálcio. Um curativo, veja, não tão bem condensado, é uma outra história diferente disso aqui, mas também não é assunto aqui agora. Ela também sumiu, passou algum tempo, quando voltou não só com o canal aberto, e aqui mesmo não sendo o objetivo desse curso, mas vejam, não é só colocar hidroxicálcio. Observe que eu tenho um canal preparado. O hidroxicálcio é um recurso, é um complemento. E não podemos acreditar a ele ou debitar qualquer responsabilidade pelo sucesso ou pelo fracasso. Tá certo? Vai depender basicamente da qualidade do seu preparo de canal. Então, quando ela voltou assim, nós obturamos aqui já o acompanhamento. Então, vejam que eu tinha essa imagem no início e tenho essa agora. As raízes voltam às suas posições originais, vejam. Portanto, independente do que a imagem possa sugerir, a endodontia, ou pelo menos Ronaldo assim imagina, que é uma lesão de origem endodôntica e, como tal, deve ser tratada. Né? Um outro aspecto, e aqui nós vamos ver também, voltar à radiografia em si, às radiografias clínicas, é que nós sabemos que o acesso é muito importante em endodontia. Lógico, nós não vamos discutir esses aspectos aqui. Mas nós queríamos fazer uma sugestão, em alguns casos específicos, porque, particularmente dos molares, nós sabemos que o ponto de eleição é único para os grupos de dentes, né? Trepanação, contorno inicial. Mas vejam, por exemplo, nos molares inferiores, eu sempre sou orientado a buscar o canal distal, que é o canal mais volumoso. Então eu tenho aqui o canal distal, aqui de forma praticamente semelhante ao mesial. Mas vejam, o canal distal, nesse caso, está mais longe de mim do que os mesiais. Eu vejo, por exemplo, nos molares superiores, mesmo com imagens de uma grande atresia pulpar, nódulos pulpares, mas eu praticamente confirmo isso. O que seria o canal palatino, aquele mais volumoso e pelo qual eu deveria estar ansioso, né, na sua localização, eu também vejo aqui que os mesiais, no caso o meso vestibular, perdão, parece estar mais próximo de mim. Se eu faço isso numa radiografia interproximal, vejam mais uma vez ela nos ajudando a ter essa ideia do que eu posso fazer em termos de um acesso, em termos de preparo de canal. Eu praticamente confirmo isso. Mesial, 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 mesial. Então, de repente, parece que me mandam procurar aquele que fica mais distante de mim e que, de alguma forma, deve repercutir na dificuldade em localizá-lo. Eu vou sempre em busca do canal distal, que em algumas situações, como nós mostramos, vai estar mais distante de mim. Eu vou em algumas situações buscar o canal palatino, que também vai estar mais distante de mim. Se nós modificássemos o acesso a essa câmara pulpar, no sentido de não buscar especificamente um ponto, mas sim uma área, deve ser mais fácil você pesquisar, você buscar, você localizar uma área do que um ponto. Então, ao modificar o meu acesso, o ponto de eleição, evidentemente, é o mesmo, mas ao modificar a forma como eu faço esse acesso, talvez eu tenha maior chance de localizar essa câmara pulpar com mais facilidade. Ou, pelo menos,
menores riscos eu devo correr. Porque eu vou buscar uma área, e uma área me parece mais fácil de localizar do que um único ponto. É algo como procurar o teto dessa sala, ou ao invés disso, buscar somente um desses pontos aqui. Então talvez eu tenha uma facilidade maior em buscar esse ponto aqui, ou seja, uma área mais específica. É assim que nós fazemos, e essa grafia, esse caso vai mostrar algumas coisas importantes. Por exemplo, vejam que isso aqui não é arranhão, nós estamos com o dente mais difícil de localizar os seus canais, portanto, nesses casos, eu aconselharia aos mais jovens, principalmente, esqueçam o isolamento absoluto, nesses casos. Quando você coloca esse isolamento, você perde todos os seus referenciais anatômicos, não sabe se o dente está inclinado para mesial, para distal, para lingual, para vestibular. Então façam primeiro, busquem a câmara pulpar, localizem a câmara pulpar, assim que o conseguirem, façam então o isolamento. Correto? Então vejam, aqui simplesmente é uma amálgama que está sendo raspada, sendo cortada e ficou na dobra da mucosa. Você poderia fazer uma limpeza melhor, até para radiografar. Mas vejam que nós estamos buscando de tal maneira que descemos já desenhando. Se eu tenho, por exemplo, um canal distal, ou 2 canais distais, e tenho 2 mesiais, eu não vou em busca do canal distal, eu vou em busca da câmara pulpar. Se eu sei que ao final do seu preparo ela deverá ter uma forma triangular ou trapezoidal, em função de quantos canais eu vou achar, eu já vou dando esse desenho desde a fase inicial do meu acesso. De tal maneira que muitas vezes, eu diria que na maioria das vezes, se não na totalidade das vezes, ou quase isso, eu vou cair essa expressão na câmara pulpar através do seu canal mesiovestibular. Numa ordem decrescente de altura, o mais alto, o mesiovestibular, depois o mesolingual, depois o distal, aquele que me manda procurar. Então eu posso fazer isso, né? Eu posso então fazer esse acesso, só que aqui é um caso um pouco mais diferente, que nós precisamos mais uma vez ter uma relação mais precisa, mais confiável, porque eu aprofundei bastante esse preparo, começo a entrar em raízes, o que me apresenta um risco muito grande. Então aqui mais uma vez eu vou precisar de uma interproximal, vejam, já na fase de acesso, para que eu me localize de forma mais segura, para saber onde eu estou. Localizei, isolo, e o canal, então, o seu tratamento é realizado. Mas vamos ver que não só esse aspecto da interproximal me auxiliando na localização de uma câmara pulpar, mas também há outros aspectos. Observem que eu não apresentei, uma radiografia de diagnóstico. Por quê? Porque essa paciente me trouxe 2 radiografias de diagnóstico. E foi por isso que ela me foi encaminhada, porque na radiografia de diagnóstico não mostrava nada de luz de canal, de câmara pulpar, nada. Só a partir daqui, e uma luzinha muito tênue aqui. Como ela me trouxe 2, imaginei, bom, eu tenho 2 de diagnóstico, para que tirar mais uma? Então, apoiado na radiografia que ela me trouxe, eu parti então para fazer nonotia. Quando nós concluímos, sei lá, 3 dias depois, 5 dias depois, ela volta com a consultório pedindo a radiografia. Eu dei a radiografia final. Ela voltou depois, não, eu quero a outra radiografia. Disse, olha, mas veja bem, se é protesista, a senhora vai levar a final, porque é que vai precisar mais para se orientar, alguma coisa nesse sentido. Disse, não, mas eu quero as minhas. Eu disse, mas a senhora tem que explicar isso, mas eu quero as minhas, são minhas. Então ela levou as 2 radiografias. Eu não tenho radiografia de diagnóstico. Outro aspecto, ela é advogada. E ela realmente não gira muito bem. Não gira muito bem, porque ela levou 2 radiografias de diagnóstico, sem as quais eu fiquei, tá certo? E aí que eu comecei a ver o grande risco que eu corri. Porque ela me foi encaminhada, porque passou por outros notícias que chegaram, inclusive, a sugerir a extração do dente, já que ela não quis submeter à cirurgia. A indicação tinha sido já indicada, a extração já tinha sido indicada. Aí eu disse, olha, o Wilson, manda para mim, já que vai extrair, eu vou tentar, porque até se eu perfurar, extrair. Se eu perfurasse, eu estava hoje com um processo nas costas, não tenham dúvida. Então, mesmo que alguém traga uma radiografia de diagnóstico, façam a sua. Faça a sua radiografia, porque hoje nós precisamos mais do que nunca, e vamos precisar mais ainda lá adiante, de
um documento que nos assegure uma proteção jurídica. E nós sabemos que alguns casos já estão ocorrendo nos conselhos em função de processos movidos contra dentistas. Então fica aqui uma outra lição, que nós tomemos essas ações. Ela, por exemplo, não tem também nenhuma de acompanhamento, porque a que tira é dela. Não sei como está o dente, não sei se o dente ainda existe, deve existir, né? Mas não voltou ao meu consultório, eu pedi ao clínico dela, tente aí contornar, mas a radiografia que faz é dela, ela não deixa ficar. Então, mais um aspecto importante, filmes duplos, que talvez nós precisássemos usar mais. Então, vejam que dentro desse caso, nós temos alguns aspectos que mostram a importância de uma documentação radiográfica, pelo seu aspecto jurídico também. Tá bom? Vamos lá. Mas vejam, eu vou fazer... Que horas são? Eu estou aqui mesmo. Às 10? Às 10 horas a gente dá uma paradinha, ok? Certo. Então vejam, nós estamos falando em relação a diagnósticos, estamos falando em relação ao acesso à câmara pulpar, algumas modificações, mas nós sabemos que é basicamente em alguns aspectos da terapia endodôntica que a radiografia começa a manifestar de forma mais marcante ainda a sua importância. Quando eu faço acesso à câmara pulpar, quando eu trabalho a câmara pulpar, eu tenho os meus limites sobre o meu campo de visão. Eu não preciso de nenhum recurso específico para determinar quais são os meus limites. Eu sei onde eu posso ir com a minha broca, eu sei até onde eu posso ir com a minha cureta, mas no momento imediato que eu penetro no canal radicular, eu perco todos os meus referenciais anatômicos. Eu não sei mais quais são os meus limites, e eu preciso saber deles. Eu preciso estabelecer esses limites para que eu possa saber até onde eu posso trabalhar. Ou seja, eu preciso estabelecer uma odontometria. E nós sabemos que, desde tempos mais remotos, que esses processos de odontometria não são seguros, não são precisos, não são confiáveis. E mesmo mais recentemente, essa dificuldade ainda existe. Apesar de recentes avanços, mas nós estamos longe ainda de atingir o ideal, se é que algum dia vamos atingir o ideal. Aliás, o ideal a gente nunca atinge. E nesse sentido, ainda bem que a gente não atinge. Né? Então vejam, eu estou diante, portanto, de alguns fatores que complicam o endodontista. Eu estou diante da imprecisão dos métodos e de uma região anatomicamente muito... Então, diante disso, eu sei que eu tenho precariedades, eu tenho dificuldades, mas mesmo assim eu preciso estabelecer os meus limites, porque tudo na vida tem limite. Né? Então, não há como você escapar disso, não há como fugir disso. Mesmo diante dessas dificuldades, você precisa estabelecer isso. E nós sabemos que, classicamente, seja qual for o método, nós sempre procuramos o famoso limite CDC. Né? O ponto de união, cemento, dentina, canal. E esse ponto, gente, é fácil de achar. É fácil. Eu venho no canal dentinário, ele vai afunilando, chego aqui, tem um ponto de constricção, pronto. Aí eu sei, ali é o meu CDC, ali é o meu ponto maior de constricção. Não há dificuldade nenhuma. Eu posso penetrar, vou chegar aqui a um ponto qualquer, constricção maior, radiográfico, e para minha surpresa não está no ponto que eu imaginava que estivesse. Sensibilidade tátil aguçada, ou seja, eu sou um grande odontista, aqui eu descubro o mundo. Mas nós esquecemos que muitas vezes não é essa região que me apresenta essa constricção, não é ela que me mostra uma dificuldade maior para a penetração do meu instrumento. Eu tenho um instrumento com um segmento cortante de 16 milímetros e a cada milímetro desse segmento cortante ele aumenta o seu diâmetro em 0,02. De tal maneira que se eu tenho, por exemplo, um instrumento número 10, eu tenho 0,02 em 16 milímetros, me dá 32. Eu tenho então 10 aqui e 0,42 nessas limitações. O que ocorre é que muitas vezes esse instrumento encontra dificuldades em vencer essa entrada de canal. Um autor chamado Lieb mostrou isso,
que muitas vezes não é a famosa constricção apical que lhe mostra que você está realmente no ponto que você desejaria estar. Simplesmente a gente pode usar a expressão, o instrumento entalou aqui. E nós imaginamos, não, agora sei, está aqui, ó, o instrumento não avança mais, ponto de constricção. É aqui que é a minha parada. Então vejam que trabalharmos em cima disso se torna realmente algo a desejar. Eu não posso confiar em condições pré-estabelecidas se eu ignoro, vejam os conhecimentos científicos que nós precisamos ter, se eu ignoro que essa possibilidade existe. Ou seja, a necessidade que eu tenho de radiografar, de confirmar isso, se for o caso, porque esse ponto de constricção parece que é quase que um mito. E eu não poderia confiar tanto na minha sensibilidade tátil a ponto de determinar através dela que ali realmente é onde eu devo estabelecer os meus limites. Correto? Então, mais uma vez, apesar das limitações que já foram, inclusive, algumas delas colocadas aqui, mais uma vez, nós vamos precisar de uma radiografia periapical. E ela ainda, nesse aspecto, é insubstituível. Apesar dos recursos recentes, interessantes, sem dúvida, mas a radiografia periapical ainda é substituível nesse aspecto. Então, isso é um aspecto que deve ser considerado. Vamos ver algumas questões em relação aos molários superiores, por exemplo. E aqui as variações técnicas. Nós sabemos que em endodontia nós trabalhamos com angulações verticais. E, mais uma vez, não foi o objetivo de uma preocupação maior nossa em relação a isso. A discutir técnicas puras de radiologia, angulações. Eu posso usar no molar superior, por exemplo, eu posso usar de 20 a 30 positivos e pré-molar de 30 a 40. Não é essa a preocupação, porque, inclusive, quando eu estou tratando o canal, no momento da execução da minha cirurgia endodôntica, nesse momento, eu não vou ter como obedecer cegamente, fielmente a esses graus de angulação, digamos assim. O endodontista deve desenvolver a sua forma de radiografar, porque aqui ele está com outros aspectos que dificultam a radiografia. Grampo, né? Lençol, arco, tudo isso cria dificuldade para que você possa seguir fielmente determinados princípios pré-estabelecidos. Então é importante que nós, como endodontistas, consigamos fugir um pouco desses princípios estabelecidos de forma prévia. Na endodontia, a radiologia se modifica um pouco, ela se altera em função de cada caso, em função de cada necessidade. Então eu sei, por exemplo, que eu dei uma angulação vertical muito acentuada, de tal maneira que eu projetei o meu canal palatino com a minha língua também no processo zigomático. Aqui eu tenho uma superposição da asa do meu grampo no canal distal, o mesial também, vejam. Então eu posso simplesmente tentar dar o maior paralelismo possível, ou seja, modificar essa angulação tão acentuada, trazê-la nesse sentido. E vejam que aqui é muito importante, aquilo que falamos inicialmente, em relação ao paciente segurar, não permitam jamais que ele pressione, é uma tendência geral, todos fazem isso. Você coloca o dedo, ele faz isso, pulso fechado, nós comentamos sobre isso já, alivie a tensão, abra a palma da mão dele, manuseie mais fácil e diga a ele, só faça apoiar, segure o filme, não deixe que ele se desloque, mas não pressione. Ao pressionar, ele dobra o filme, a alteração é inevitável na imagem radiográfica. Então você vai trabalhar com isso, sabendo disso, orientando o paciente. Querem ver uma coisa? Eu tenho certeza que os mais jovens, principalmente, devem ter alguns momentos, devem ter tido uma dificuldade desse tipo. Faz uma radiografia, não está boa e fica com vergonha de repetir uma segunda, uma terceira, porque quase como se fosse você estar se denunciando o paciente. Pô, o cara é jovem, tá? Ele não está acertando. Alguém aqui já deve ter passado por isso. Eu tive muito isso. Você sabe que precisa de uma outra radiografia, mas não tira, porque imagina que assim você está se entregando ao paciente, se mostrando, se denunciando. E os mais jovens sofrem isso pelo fato de serem mais jovens, porque a juventude está expressa na sua face.
E isso quase que significa sinônimo de inexperiência. Então, em função disso, ele pode dizer, não vou fazer a segunda não, porque ele vai imaginar, esse cara lá é inseguro, esse cara não está sabendo tirar radiografia, tirou a segunda, tirou a terceira. Não, o paciente, ele não sabe nada disso. Você pode até usar um recurso qualquer, olha, vou tirar uma segunda com angulação diferente, mas não deixem de fazer radiografia nessa necessidade. Faça uma segunda, faça uma terceira, porque somente com o tempo que isso vai chegar. E mesmo assim, com alguma dificuldade. Radiografia em endodontia não é tão fácil, principalmente quando você está tratando o paciente. Correto? Mas façam isso, mudem a angulação, que é a técnica de Lemaster, né? Você muda a angulação vertical, você ameniza mais isso, confiram a posição do filme, não deixem que ele coloque o dedo, esqueça o paciente, não, volte. Colocou o cone em posição, volte e confira a radiografia. Ela se desloca, o paciente empurra, o paciente deglute, com isso ele movimenta e desloca a película. Então confiram isso, chequem isso. Normalmente deem a essa radiografia, vai depender muito, aqui nós estamos inclusive com moldura, para colocar como slide, que vocês deixem sempre passando o plano da coroa, 2, 3 milímetros, porque você sabe que vai ter uma coroa também radiografável, digamos assim, e vai ter condições de pegar também a região periapical. Porque, principalmente no diagnóstico, eu tenho que observar a radiografia como um todo. Eu não posso ver, mesmo sendo endodontista, só a região periapical. Eu tenho que analisar como está a coroa daquele dente, como está a sua crista óssea. Então, eu tenho que ter a quantidade maior de informações que eu puder ter. Então, eu preciso que uma radiografia seja bem colocada, inclusive, no seu plano oclusal, no seu plano incisal. Que ela passe um pouquinho desses planos, para que você possa ter uma radiografia realmente segura em relação a essas faces. Correto? Não fiquem presos, por exemplo, ao fato de ter premolar, radiografia no plano horizontal. Não, eu uso, e é a forma que eu mais uso, ela é verticalizada. Vocês podem fazer das duas maneiras. Não existe como você predeterminar e se manter fiel a isso de forma cega, absoluta, rígida, a coisas pré-estabelecidas. Aquele caso é um caso particular. Modifique o plano da radiografia, modifique a sua colocação, faça qualquer coisa, mas aquele dente exige isso de você. Nós temos regras que servem como orientação, mas jamais como obrigação. E cada caso vai depender, inclusive, do nosso bom senso. Naquele caso, modificar a angulação, naquele caso, modificar a posição da radiografia e tudo mais. Tá certo? Então, que nós não fiquemos presos, pelo menos foi o nosso objetivo, de colocar coisas mais clínicas para o endodontista, mas vejam que você pode e deve modificar a angulação, sem se preocupar tanto com o grau de angulação que você vai dar, porque lá o filme também, a película vai estar numa posição um pouco diferente. Adapte, tentem da melhor maneira possível conseguir um paralelismo, ou mais próximo disso. São radiografias mais confiáveis. Nesse aspecto, apesar das dificuldades, o grampo ajuda. Porque observe que quando eu faço uma radiografia de diagnóstico, por exemplo, ou de preservação, eu coloco um rolete de algodão, por exemplo, para evitar que o paciente pressione muito sobre a mucosa. Aqui eu tenho o próprio grampo que facilita isso. O próprio grampo ajuda a dar um paralelismo. Contanto que eu saiba colocar o dedo do paciente, orientá-lo nesse sentido e conferir assim que eu colocar o cone, o cilindro em posição. Certo? Então vejam que agora, mais próximo do paralelismo, você tem imagens mais seguras, mais confiáveis. Mas vejam, eu estabeleço essa odontometria, vou fazer as correções que eu julgar necessárias, corrigir o distal, corrigir o palatino, mas parece que o mesial está bom. E aí, até, né, ter a dificuldade que você pode ter nos mesiais, mas vejam que eu tenho um canal distal com uma boa aparência radiográfica, acredito, o palatino, mas vejam onde eu fui parar nesse mesial. Agora vamos voltar a essa radiografia. Aquilo que eu imaginei inicialmente ser um bom comprimento, na verdade, há uma coincidência desse instrumento com a laminadura da minha raiz palatina. Então, no momento de pressa, no momento, qualquer razão que seja, eu simplesmente confiei de forma absoluta naquela imagem. E vejam que eu fui surpreendido com isso aqui, ó. Essa linha pode estar aqui,
mas ela coincide daqui em diante com o ligamento, perdão, com a lâmina dura da raiz palatina. Então essas imagens confundem bastante, não é à toa que nós temos alguma dificuldade em radiografar os molares superiores, como também os premolares superiores. Então, para isso, nós também criamos alguns recursos. Vejam, você pode fazer modificações horizontais, aí você vai cair na técnica de Clark, mais uma vez ressaltando que não é objetivo discutirmos essas técnicas, os livros mostram isso de forma clara, né? Mas vocês podem fazer variações na angulação horizontal, você pode fazer mudanças seguindo os princípios de Clark, você pode mesializar, você pode distalizar, mas ainda assim, há um outro inconveniente. Você pode ter imagens que se confundem com a região, por exemplo, de seio maxilar. Você pode ter imagens que se confundem com o processo zigomático, você pode fazer modificações na angulação horizontal, na angulação vertical, mas mesmo assim pode ficar em dúvida. Você coloca, por exemplo, uma lima 0,8 ou mesmo uma lima 10, e isso não lhe dá uma imagem nítida, precisa. Como fazer? Eu já ouvi muita gente dizer, bom, faz o seguinte, se eu estou com a 0,8, então você instrumenta o canal até a 15, faça uma nova radiografia e aí confira. Tudo bem, ótimo. Então eu estou com a minha 0,8, preparo o canal com a 0,8, preparo o canal com a 10, preparo o canal com a 15, radiografo. E aí vejo que a minha odontometria estava realmente um pouco aquém. Bom, agora é só você voltar e ampliar. Mas será que é tão fácil voltar? Um canal que era lima 0,8, luz diminuta, luz constrita, eu já ampliei esse canal até a 15, ou seja, comecei a definir um batente apical, comecei a formar raspas dentinas que terminam por bloquear muitas vezes essa porção terminal do canal, e agora volte à luz do canal. Não é tão fácil. Pelo menos eu não tenho encontrado essa facilidade. Então, nesses casos, nós imaginamos uma solução clínica, digamos assim. Se eu estiver, por exemplo, se a minha odontometria for ao final 19 milímetros, se eu estiver com 18 e estiver em dúvida, eu posso começar a preparar o canal com a 0,8 com 18 milímetros. Mas aí eu vou e avanço com ela para 18,5, por exemplo. Eu não amplio o canal a 18,5, eu começo a preparar o canal com 18 milímetros de comprimento de trabalho. Mas leva a lima 0,8 até 18,5, ou seja, para manter um caminho acessível após o preparo. Pego a 10 vem com 18 milímetros de comprimento, preparo o canal nesse sentido, volto com a 0,8 e vou a 18,5. Ou seja, eu estou mantendo patente, eu estou mantendo acessível aquela porção terminal do canal que eu não sei se é a que eu vou trabalhar. Pego a 15 e faço o mesmo procedimento, com 18 milímetros de comprimento. E aí faço o quê? Volto com a 0,8, mantenho acessível a porção terminal do canal. Cheguei com a 15, radiografo. Se eu estiver curto ainda, se eu estiver aquém, eu posso agora sim voltar com a 0,8, já que eu tenho agora referenciais mais confiáveis, mais seguros, de que eu estaria realmente aquém do comprimento desejado. É só ampliar o meio, ou 1, ou meio, 2, conforme for o caso. Mas agora o canal está à minha disposição. Eu pego a 0,8, agora já vou ao meu comprimento, que provavelmente será o definitivo, trabalho com a 0,8, trabalho com a 10, trabalho com a 15. Então assim eu acredito que eu vou estar encontrando uma facilidade maior nesses casos em que eu tenho dúvidas em relação à odontometria. Eu tenho imagem aqui indefinida, não sei saber se termina muito aqui ou aqui, eu posso fazer então isso. Você trabalha com esses instrumentos, mantendo essa patência, mantendo o canal acessível, de tal maneira que você pode voltar e conferir. Conferiu, está certo ou não está certo, você checa e corrige. Então, acredito que dessa maneira você alia a radiografia à endodontia. Um procedimento ajudando o outro. Tá certo? É dessa maneira que nós fazemos isso nesses casos de dificuldade, de imagens imprecisas, né? Vejam esse caso, o colega tratou esses canais, mas a paciente começou a se queixar de dores. Dores, lógico, de pequena intensidade, mas começou a se queixar de dores,
ele começou a receitar analgésico, as dores não cediam, anti-inflamatórios não cediam, mudou o anti-inflamatório para um outro tipo, não cediam, entrou com antibiótico, mandou para o otorrino. Então vejam quanta coisa a gente faz, né, quando simplesmente poderíamos revisar, né, conferir alguns aspectos dessa tecnologia. Eu vejo, por exemplo, que esses canais estão mais ou menos não, estão centralizados. Aqui há um desvio, ou ele desviou de forma flagrante, né, ou haveria a possibilidade de um segundo canal. Eu vejo agora que a minha lima se desloca mais ainda para o lado da raiz. Veja, eu estou numa aorta radial, eu vejo os 3 canais, mas aqui agora eu estou um pouco mais distalizado. Nós sabemos também todos aqueles recursos, quando você distaliza ou mesializa, o objeto que está mais na região próxima ao fígado, que acompanha o local onde você coloca o cone. Se você distaliza, nesse caso, por exemplo, você distaliza o canal palatino, ele acompanha. O distal, o disto vestibular, vem para cá. Então eu estou aqui numa aorta radial, distal, vestibular e palatino. Quando eu distalizo, eu projeto esse canal distal, a raiz distal, sobre a raiz palatina. Ele caminha. Distalizei, ele faz isso. Então, esse objeto vai para mesial e esse objeto vem para palatino, quando os dois estão superpostos. Então, eu tenho aqui uma distalização que me projeta essa imagem da distal sobre a palatina. E aqui eu confirmo mais ainda o deslocamento desse instrumento. Vejam, e aqui agora já tem uma lesão mais flagrante, mais fácil de ser detectada radiograficamente. E aqui também eu começo a suspeitar da possibilidade, começo a suspeitar de forma digamos, mais segura, eu vejo alguma luz, alguma coisa, digamos assim, radiolúcida. Eu tenho, na verdade, um segundo canal, vejam mais uma vez, sempre usando a imagem distalizada. Então aqui eu estou já obturando os canais, vejam, todo o tempo 2 canais que seguem o seu trajeto independentemente um do outro. E eu preciso saber disso usando os recursos radiográficos, eu preciso mesializar, eu preciso distalizar. Eu acho que seria até repetitivo, é uma coisa que eu estou tentando evitar, nós falarmos disso. Eu tenho uma imagem que se sobrepõe sobre a outra. Se eu fizer isso, se eu vier para mesial, ou seja, se eu fizer essa incidência, o vestibular faz isso. Ó. Se eu distalizo, venho nesse sentido, é uma projeção de sombras, ele faz isso. Ó. Então, veja, o vestibular foi para cá agora e o palatino veio para cá. Como eu tenho uma raiz, um canal disto-vestibular, é essa imagem que vai para longe de mim. O palatino, a raiz palatina, que vem para próximo, já que eu entrei com o cone nesse sentido. Então, eu estou evitando fazer, porque nós sabemos disso de forma bem clara, acho que não há mais dúvida em relação a isso. Existem manuais específicos para isso, mas há outros recursos também que nós comentar. Por exemplo, quando eu faço essa imagem por distal, e aí fica mais fácil para o endodontista, essa asa do grampo, que é sempre superior à outra, eu tenho uma asa inferior e uma asa superior. Essa asa do grampo, ela está sempre abraçando a porção palatina. Então, se eu tenho uma asa deslocada para distal, se ela está por palatina, é sinal que o meu cone veio por distal, porque ela acompanha a posição do meu cone. Se eu fizer isso por mesial, essa asa vai se deslocar para essa região. Então vejam que é muito importante, e o neurologista tem essa vantagem que a asa do grampo já facilita essa visualização. Um outro aspecto, geralmente, isso nem sempre é tão claro, evidentemente, aliás, nada é tão claro, né? Eu tenho imagens que modificam o espaço interproximal em função da angulação que você deu. Muitas vezes esse espaço, aqui já está na orto radial,
muitas vezes quando você faz uma incidência por mesial, os espaços interproximais por mesial são mais nítidos. Há uma tendência, isso não é absoluto, e que esses espaços interproximais por distal, que haja uma superposição deles, porque você entrou com o cone por mesial, você está mais próximo dos espaços mesiais. Se você fizer ao contrário, evidentemente que o espaço, quando você entrar com o cone por distal, com o feixe de raio-x por distal, há uma tendência para que os espaços interproximais sejam mais nítidos por distal, já que ali é por onde o feixe de raio-x penetrou. Correto? Então, há esse aspecto que também é uma vantagem. Em relação aos pré-molares, nós vamos ver isso mais adiante. Nós vamos ter também algumas modificações. Vejam bem. Mas observe, nós estamos agora na ortorradial e algum tempo depois nós estamos agora já com acompanhamento. Uma regressão dessa lesão. Então vejam que uma imagem, até como essa, por exemplo, que eu posso imaginar aqui, ó, de canal único. Mas eu sei que eu precisei usar alguns recursos radiográficos, modificação de angulações, no caso, angulações horizontais, técnica Clark, para que eu conseguisse realmente perceber, identificar de forma mais segura a existência de um segundo canal. E quanto eu trato, eu posso manter essa incidência ou não, mas quando eu concluo o tratamento, eu volto a usar a ortorradial, para que eu veja todos os canais, da mesma maneira que aqui. Agora vejam, nós falamos que quando eu tenho uma lima, quando eu tenho um instrumento endodôntico mais deslocado por qualquer dos lados da raiz, eu tenho então uma imagem quase que conclusiva da existência de um segundo canal. Se eu tenho essa imagem característica de luz forte, todo o percurso do canal, todo o trajeto do canal, centralizado, você confirma isso na sua odontometria, então aí parece não haver mais dúvidas. Você já está diante realmente de um canal único naquela raiz. Você confirma isso, mais uma radiografia, veja, uma imagem forte, uma imagem marcante de uma luz de canal única, que todo o tempo percorre aquela raiz centralizado, equidistante das duas paredes. Você faz a obturação, confirma isso. Então, um caso típico, um caso característico, e não deixa dúvidas de que você está diante de um canal só. Será? Vejam que agora, numa numa angulação bem mais acentuada, nós conseguimos ver que, na verdade, são dois canais. E que se mantêm independentes, mesmo na hora da obturação, só se unem aqui. Então vejam que, apesar de uma imagem forte que eu teria somente um canal, eu tenho, na verdade, dois canais. E a radiologia me mostra isso, se eu souber tirar proveito dela. Vejam que mesmo imagens quase que conclusivas, quase que definitivas, parecem que muitas vezes nos enganam. Ah, mas você vai tratar esses canais aqui, vai obturar, se você vedar bem aqui, esse não incomoda, já que você vai falar um outro. Não existe isso. Não existe isso. Se são dois canais, tratem os dois. Vedar um canal pensando que o outro está vedado, vocês vão ver que essa questão de vedamento tem que ser mais bem entendida. Nós falamos sobre isso ainda hoje, lógico, tem que ser hoje. Então vejam, não confiem nessa possibilidade que você tem um canal que se une, aliás, dois canais que se unem, e que você, portanto, teria um vedamento e que não teria, então, chance desses produtos bacterianos passarem. Não confie nisso. Se por qualquer razão é impossível, você não detectou, tudo bem. Mas não confie na possibilidade de um vedamento hermético, digamos, compensar essa falha sua. Vamos mudar os carrosséis só para a gente concluir essa parte, daqui a pouco a gente dá um intervalo. Acho que eu estou na hora certinho, não estou, porque a gente começou mais tarde, a gente para 10 horas realmente certinho. Não demora muito não. Esse detalhe, se eu
quero as perguntas no momento que possa surgir alguma dúvida ou depois. Aí eu deixo a critério de vocês. Quem quiser perguntar, pode levantar a mão, pode ficar à vontade, não há porquê ter preocupação em interromper, né? Eu até preferiria que fosse uma conversa mais informal. A gente pode fazer isso no momento em que a dúvida surgir. Caso ela surja, ou no momento que eu me expressar mal, que eu me comunicar mal, pode fazer a colocação na hora. Não tem nenhum problema. Ok? Vamos lá? Deixa eu... Então vejam, aquilo que nós falamos, a padronização, a reprodutibilidade. Nos pré-molares superiores, por exemplo, essa raizinha mais elevada, ela sempre é a raiz palatina, em função da angulação que se dá. Então vejam também isso, é uma forma de você até tirar algumas dúvidas quanto qual é o canal palatino, qual é o canal vestibular. Então essa aqui você teria uma raiz mais elevada, digamos assim, seria o canal palatino, esse seria o canal vestibular. Observem mais uma vez que eu estou aqui com a asa palatina, né, mesializada. Correto? Então vejam, eu entrei com o meu feixe de raio-x nesse sentido, de mesial para distal. Se eu faço isso, se eu estou aqui com uma superposição, se eu venho por mesial, quem é que me acompanha? O palatino. Eu mesializei. Então, é o vestibular quem se desloca. Não se esqueça que é projeção de imagens. Esse canal vai ter a sua imagem projetada nesse sentido, porque o cone veio de lá para cá. Então, esse que está aqui é o palatino. Eu tenho uma asa do grampo mesializada, a outra está aqui até obstruída pela prótese, mas vejam aqui um pouquinho dela, né? Então, eu mesializei, o meu feixe de raio-x entrou nesse sentido, portanto, eu fiz isso. Esse é o palatino, esse é o vestibular. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, a gente pode colocar de uma outra forma, para eles tentar fazer isso, né? Mas vejam que eu tenho uma confirmação disso, eu tenho uma reprodução dessa imagem radiográfica no momento da obturação, me mostrando que os canais estão onde eu desejo colocar em termos de preparo, em termos de obturação. Correto? Em relação aos dentes inferiores, mais uma vez a imagem radiográfica sugerindo alguns aspectos que nós damos importância. Sempre que vocês virem algum tipo de esfumaçamento, desconfiem da possibilidade de haver uma bifurcação, ou só do canal ou das raízes, de tal maneira que você, quando perde a qualidade da imagem radiográfica, no que se refere à luz do canal, desconfiem da possibilidade que ali exista dois canais, que existam dois canais, ou até mesmo duas raízes. Então vejam, eu tenho uma bifurcação nesse tema de canais, e que isso já pode ser sugerido, isso já pode ser visualizado na sua radiografia de diagnóstico. Não é tão fácil, porque aqui eu teria trabeculado ósseo, que muitas vezes complica. Então vejam, eu tenho uma luz de canal única, uma luz consistente, e que de repente eu perco a imagem, eu perco a qualidade dessa imagem no que se refere ao canal radicular. Eu posso desconfiar, no caso, na verdade, é um dente extraído, foi colocado aqui no crânio seco para simular o paciente, né? Mas vejam, eu teria isso aqui. Então, a imagem radiográfica, ela já me sugere isso, ela já me aconselha uma cautela maior nessas situações. Vejam que eu posso ter imagens como essa, mas que são indefinidas, mas eu posso já começar a suspeitar disso aqui. Eu posso começar, então, a suspeitar da existência de um segundo canal, e nesse caso, de uma segunda raiz. Isso é muito importante, e a radiografia mostra isso, sugere isso de uma forma bem interessante. Vejam, por exemplo, eu tenho uma luz nítida de canal, bem marcante, bem flagrante, e de repente eu perco isso. Eu devo suspeitar da existência de uma bifurcação dos canais, eu devo suspeitar da existência de dois canais. Na verdade, um canal estaria vindo nesse sentido, o outro canal estaria vindo nesse sentido. E veja isso aqui, essa já é mais marcante. Eu tenho uma bifurcação já nesse sentido aqui, já nesse nível, esse canal e esse. E isso parece que nem sempre é tão claro, é tão nítido, mesmo porque alguns colegas passam por cima. Observem, eu tenho um canal tratado aqui,
E tenho imagens que me dificultam a interpretação. Mas observem, por exemplo, sempre acompanhem qualquer linha, qualquer imagem de radiolucidez passando pelas raízes. Não digam só, é um canal. Vejam de onde ela sai, para onde ela vai. Essa, por exemplo, tão marcante, ela não sai da cana pulpar. Ela sai daqui. Então, devo suspeitar que é o espaço do ligamento periodontal. Eu tenho uma outra imagem aqui, que eu posso acompanhar, aqui não tão nitidamente quanto aqui, mas se eu acompanhá-la por inteiro, eu vou ter a sensação de que deve existir um outro canal aqui. Então eu posso fazer isso já previamente. Desde quando eu me disponho a analisar uma radiografia, não é olhar a radiografia no janeloscópio, como a gente fala, né? Negatoscópio, gente, lupa de aumento. E eu lhes confesso que eu passei anos e anos sem usar lupa de aumento. Eu tinha realmente uma vista muito boa, só que agora não é tão boa assim. E eu passei a precisar da lupa. E aí foi que eu fui perceber o quanto eu não tinha visto. Foi a partir daí que comecei a perceber quantas coisas passam despercebidas, porque nós nos recusamos simplesmente a usar um instrumento tão simples como é a lupa. Então hoje eu não abro mão, faz parte dos nossos cursos, na relação material está lá, lupa de aumento. Para que cada um leve a sua lupa. Na hora de analisar a radiografia, traga uma lupa. Porque ali a gente consegue mostrar algumas coisas que certamente não viríamos se fosse a olho nu. Então mesmo aqueles que ainda são privilegiados, que mantêm e conservam as suas vistas em dia, mesmo assim, não dispensem o uso da lupa. Ela é indispensável realmente. Então você tem a confirmação disso aqui, vejam aquela luz de canal, vejam também que, mais uma vez, sai não da câmara, essa linha, e ela é muito mais marcante, ela é muito mais nítida. Está aqui a conclusão do caso, e algum tempo depois de observação e acompanhamento. Então vejam que é muito importante o entendimento, a compreensão dessas imagens que a radiografia nos mostra. Mas essa, por exemplo, não deixa dúvidas. Eu tenho todos os canais com imagens difíceis de serem interpretadas. Mas essa canal luz única o tempo todo, parece confirmar também nessa odontometria, um curativo com hidróxido de cálcio, ela se mantém. Vejam, a bifurcação aqui, menos flagrante, mais a bifurcação aqui. Outra coisa, olha aqui mais uma vez, essa é mais próxima. Uma linha nítida, uma radiolucidez maravilhosa, mas acompanha, ela não sai da câmara pulpar. Isso muitas vezes leva a imagens inconclusivas. A pessoa pensa que está diante do segundo canal e às vezes não está, né? Então isso tem que ser observado realmente com muito carinho. Então vejam, curativo com hidróxido de cálcio, mas na verdade há um segundo canal. Você faz uma angulação modificada, nesse caso também distalizado. Vejam a asinha do grampo aqui vestibular, lingual veio para aqui um pouquinho mais, aqui estaria vestibular. Você distaliza, você perde em qualidade de imagem, mas você confirma uma coisa que você já tinha visto antes. A gente mantém de propósito essa sequência, para mostrar que mesmo diante de imagens marcantes, que sugeririam a existência de um canal só, você está, na verdade, diante de dois canais. E isso, muitas vezes, não é tão fácil de ser percebido. A radiografia tem um valor importante nesse aspecto. Mais uma vez, a questão da angulação horizontal, a técnica de Clark, você pode angular para mesial, pode angular para distal, mas isso realmente é um recurso fantástico, do qual nós não deveríamos abrir mão, né? O caso concluído, essa radiografia não é nossa, mas mostra que o caso parece bem sucedido algum tempo depois. Um colega nosso, Luiz Alban, que nos mandou, 3 anos depois. Vejam aqui, tinha que dar em sucesso, né? Eu tenho uma luz de canal aqui, ó. Muitos podem imaginar isso. Mais uma vez, analisem, detenham-se na observação dessas radiografias. Negatoscópio, lupa de aumento, para ver se realmente é isso que ocorre. Não seria o espaço do ligamento periodontal dessa raiz? Esse não seria dessa raiz? Então vejam que em função da angulação você pode ter projeções de imagem como essa e imaginar, não, realmente tinha que dar em sucesso. Tratou 2 canais que não eram 3 ou talvez 4,
Na verdade, são 2 canais. É porque realmente estava maltratado. E não é porque tinha fratura de instrumento, não. Não é porque aquele instrumento está ali que teve sucesso. Não tem nada a ver. Se você removê-lo, ótimo. É o ideal. Mas se não removê-lo, você tem chances de preparar o canal, de limpar bem o canal e ter sucesso. Tá? Então, o insucesso se deve aqui, nesse caso, à questão da limpeza do sistema de canais, que é uma outra coisa. Não pelo simples fato de existir um instrumento fraturado. Tratamento de canal obturado, modificações foram feitas, remoção de camada residual, lama lentinária, como quer que seja chamado. E essa paciente é uma colega nossa de Belém do Pará, e o último controle que eu tenho dela é isso aqui. Então vejam, eu tinha essa imagem e tenho já uma imagem já modificada. Né? Então vejam que independente do instrumento presente, eu tenho chance de obter sucesso. Tá certo? Sem nenhuma dúvida, é dano que se recebe, né? Quanto mais amor você dá, mais amor você recebe. É uma questão lógica. Quanto mais carinhoso você é, mais carinho de volta você tem. Quanto mais afetivo você é. Então isso dito por São Francisco de Assis, realmente é a coisa mais linda do mundo. Mas quando isso é distorcido, né, então as coisas complicam. Eu acho que nunca se deu tanto nesse país e nunca se recebeu tanto em troca. É um momento muito específico, é um momento muito perigoso, um momento muito particular, e nós não podemos continuar imaginando que somos somente dentistas. Antes de sermos dentistas, nós somos cidadãos. Eu acho que tudo que concerne ao país, concerne a nós. Ou a sociedade modifica o país, ou ele não se modifica. Não existe o Messias, não existe o Salvador. Esse papel cabe à sociedade, cabe a todos nós valorizarmos todos os momentos sociais, políticos dessa vida. O voto é coisa da qual não se deve abrir mão, o voto consciente, pelo amor de Deus. Nós somos dentistas, mas somos, antes de tudo, nós somos cidadãos. Né? Vamos dar uma paradinha, vamos fazer uma pausa para reflexão e voltar com a segunda parte mais adiante.